Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Lembrando que nós estamos meditando durante todo esse período no Evangelho de Marcos, sistematicamente, blocos de parágrafos por parágrafo, e nós então chegamos ao capítulo 8, versículo 22. Leiamos a palavra. Irmã, irmão, abra a sua Bíblia, onde você está com a cabeça. Pegue a sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia do Brasil, da CPAD. Vamos estudar a palavra. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos. Se eu fosse você, eu escreveria Eca. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Em outra versão diz: não volte para o povoado. Vamos orar mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai, confirmando a oração do teu servo, pastor Reginaldo, pedimos, ó Deus, que o Senhor abra a porta da palavra, que o Senhor revele a tua palavra, que o Senhor sustente cada um de nós, os telespectadores, cada irmão, cada irmã. Senhor, abre nosso entendimento para nós compreendermos a tua vontade. Queremos te servir, te adorar, andar contigo. Pai, abençoa a exposição da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estudamos na última quarta-feira sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vimos a decadência dos fariseus e escribas, vimos que as pessoas ali não creram em Jesus, as pessoas estavam querendo sinais, as pessoas estavam querendo alguma coisa fabulosa do tipo Elias, botar fogo em tudo, matar um monte de profetas. E Jesus falou: não é isso, não vim para isso. E agora nós vemos aqui nesse texto, a cura de um cego. E diz que esse cego era de Betsaida. Na verdade, ele estava ali, ele estava em Betsaida. E eu, meditando nessa palavra, irmãos, eu fiquei muito impactado, porque essa cidade, esse povoado chamado Betsaida, junta com outras duas cidades, chamada Cafarnaum, que era a sede do ministério de Jesus, e junta com outra cidade chamada Corazim. Todas elas estavam ali a nordeste da Galileia, eram cidades à beira-mar, e eu fiquei muito impressionado, tão impressionado, que desse impressionamento me veio o título dessa ministração: tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Se você puder, repita aí com você: tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Por que me veio esse pensamento? Quando nós lemos esse texto, o cego de Betsaida, a gente fica tão impressionado
com o cuspe de Jesus, o cuspe milagroso. A gente fica tão impressionado com o que aconteceu com esse homem e às vezes fica de lado essa questão dessa cidade chamada Betsaida, né? E algumas vezes em Mateus capítulo 11, se você puder, você vai acompanhar o meu raciocínio. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Em Mateus capítulo 11, 21, diz o texto, Jesus diz assim, a partir do versículo 20: então começou ele a lançar em rosto as cidades, ou seja, começou a lançar maldição sobre essas cidades, onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, e eles não se arrependeram. Versículo 21, e ele disse assim, Jesus, palavras de Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres, os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O título desses versículos que eu acabei de ler no capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 20 ao 24, o título é As Três Cidades Impenitentes. Três cidades impenitentes. Então, quando eu estava meditando sobre Betsaida, o meu coração ficou muito incomodado, porque nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós estamos, segundo nós entendemos, nós espiritualmente falando, estamos vivendo debaixo de um determinado juízo de Deus. Espiritualmente falando, a Bíblia diz em Lucas 21, Mateus 24, Marcos capítulo 13, fala do princípio de dores e fala do juízo de Deus. Ainda não o juízo definitivo, mas o princípio de dores. E eu, quando estava meditando então em Betsaida, Betsaida significa casa de pesca. E aí começa, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Era uma cidade impenitente. Betsaida era uma cidade à beira-mar, uma região da Galileia, lá próximo de Tiro e Zebulon, tá? E nós acabamos de ver que era uma cidade amaldiçoada. Em Lucas capítulo 9, versículo 10, e aí você já vai entender onde nós estamos pretendendo chegar. Em Lucas capítulo 10, Lucas 9, versículo 10, diz o texto assim, Lucas 9 e 10. O texto diz assim: e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Então, isso aqui aconteceu logo depois da morte de João Batista. Quando João Batista teve a sua cabeça decapitada, Jesus pegou os seus discípulos para se retirar para um lugar deserto, um deserto que ficava nessa região de Betsaida. Então, Betsaida, eu coloquei aqui, tem a ver com morte. A morte de João Batista tem a ver com vida, porque foi ali que Jesus operou o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Isso está também em Marcos capítulo 6, né? Fala sobre isso, a primeira multiplicação dos pães e peixes, ali a partir do versículo 30. Então nós temos ali morte,
vida. E ele, Jesus e os discípulos foram para ali para tirar um momento de luto, para tirar um momento de oração. Então era uma honra para Betsaida Jesus ter ido lá, Jesus ter levado os apóstolos lá. Então veja, Betsaida, casa de pesca, era uma cidade próspera, era uma cidade à beira-mar. Ali havia certamente grupos de pesqueiros, ali havia empresas de pesca, ali havia empresários desse ramo. Era uma cidade muito possivelmente rica, boa, assim como Cafarnaum. Segundo você olhar lá no mapa, você vai ver que essa cidade tinha saídas marítimas para vários lugares. Outra coisa importante, João capítulo 1, versículo 44, nos diz o apóstolo João, um dos três queridos, e o mais querido na visão que nós entendemos da Bíblia, o mais querido de Jesus, João capítulo 1, 44, diz que Filipe era de Betsaida, cidade também de André e de Pedro. Então veja que essa cidade, dali saíram três discípulos importantes de Jesus, Felipe, André e Pedro, e eles foram viver em Cafarnaum. E eu fiquei me perguntando por que será que eles saíram de uma cidade próspera, rica, como era Betsaida, e foram para Cafarnaum. Parece que eles estavam regredindo. Então, nós temos aqui esses três apóstolos que eram de Betsaida. Então, veja, Betsaida era uma terra próspera, era uma terra boa, né? Marítima, rica em pesca. Mas nós lemos lá em Mateus 11, cidades impenitentes, cidades incrédulas, cidades que não aceitaram o Messias. É mais ou menos assim. Deus estava no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava lá na sua glória. E aí decidiram quem viria à terra. E Jesus, como Deus, ele veio à terra. E agora, pense comigo, é como se Deus estivesse indo a Betsaida. Eles tinham estudado sobre Deus, eles tinham lido sobre Deus, ali tinha sinagogas, eles iam pelo menos uma vez no ano, eles iam no templo de Salomão, eles cultuavam ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e parece que Deus falou, agora eu vou lá pessoalmente. E ele foi até Betsaida, ele foi até Corazim, ele foi até Cafarnaum. Cafarnaum, então, mais importante ainda, porque Jesus decidiu morar em Cafarnaum. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, essas cidades, e Betsaida é chamada de cidade impenitente. E eu fui pesquisar, fui estudar, e o que significa impenitente? É aquele que persevera no erro, ou persevera no crime. Uma pessoa que não aceita, você pode falar para o fumante, isso vai acabar com o seu pulmão, isso vai te matar. Ele vira para você e diz assim, tudo bem, mas eu vou morrer fumando. Essa é uma pessoa impenitente, a pessoa que erra, mas a pessoa diz, eu não peço desculpa, eu não peço perdão para ninguém. Essa é uma pessoa impenitente, é uma pessoa que persiste no erro, ela sabe que está errada, mas continua no erro. Um outro significado para impenitente é descrente, ou seja, incrédulo. Uma pessoa impenitente é aquela pessoa que não acredita. Essa cidade aqui é uma cidade impenitente. Eram pessoas que moravam ali que tinha tudo para dar certo. Eram ricas, eram abastadas, ainda que o Império Romano estivesse dominando, mas eles tinham uma ampla liberdade de ter suas casas, de ter o do bom e do melhor dentro da proporção do domínio romano, mas eles eram
impenitentes, eram pessoas que não queriam crer. Não, veja se você me entende. Não é que eles não criam porque não conheciam, eles não acreditavam porque não viram. Não, eles viram milagres, eles presenciaram. Jesus provou para eles com todas as suas ações. E aqui nós vamos ver mais uma, que Jesus se negou a fazer o milagre dentro do território. Por quê? Porque aquela terra já estava amaldiçoada. A porta da graça, pastor Reginaldo, já tinha se fechado para aquelas cidades, porque eles não queriam crer. Eles não criam, não era porque não conheciam, porque não viram milagres, porque não viram que Jesus era o Messias. Eles não queriam crer, eles preferiram continuar no erro, continuar na mentira, continuar na sua vaidade. E diz o texto da impenitente ainda, incrédulo. E aí a gente tem que saber o que é então a penitência. A penitência é o arrependimento por causa do pecado. Eu tomei a liberdade de mudar a palavra porque no dicionário estava remorso por pecado. E aí eu lembrei de Judas, falei, não, remorso não, vou trocar, arrependimento por causa do pecado. Então eles não queriam se arrepender dos seus pecados, eles não queriam confessar Jesus como Senhor, eles não queriam se consertar, eles não queriam se arrepender. E aí nós voltamos ao texto, e você deve estar com a sua Bíblia aberta, diz que Jesus chegou em Betsaida. Ele chegou nesse lugar, nessa aldeia de pessoas que não queriam crer, de pessoas que já tinham visto a multiplicação dos pães, né, de pessoas que já tinham visto Jesus curar, fazer muitos milagres. E diz o texto que Jesus chegou a Betsaida. Ou seja, pastor Fernando, ele chegou de novo. Ele insistiu, pastor Reginaldo. Nós não podemos falar assim, Jesus não é amor. Irmãos, ele deu todas as chances, como está dando todas as chances para o Brasil, para a nação brasileira, para as pessoas que zombaram, para as pessoas que mentiram, para as pessoas que caluniaram o nosso Deus, para as pessoas que brincaram com a fé cristã, seja católica, presbiteriana, batista, assembleia, não importa, eles brincaram com Deus. E Jesus chegou a Betsaida. E aí o texto diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram que lhe tocasse. Eles trouxeram um cego, irmãos, e eu fiquei meditando nessa frase por muitos momentos, eu fiquei tentando entender, porque parece que é simples. Não, pegaram um cego e levaram. Mas quando eu comecei a ver como era a população de Betsaida, como eram os moradores de Betsaida, eu entendi o seguinte: eles trouxeram esse cego da mesma maneira como no versículo 9 do capítulo 8, eles pediram um sinal, melhor dizendo, no versículo 21, né, nesse texto, do versículo 10 ao versículo 13, do mesmo capítulo 8, eles pediram a Deus um sinal. Os escribas e fariseus queriam testar Jesus. E agora, nesse versículo 22, parece que é a mesma coisa. E trouxeram-lhe um cego. Ou seja, eles queriam um sinal. Eles não trouxeram o cego porque eles eram amigos do cego. Nada no texto indica isso. Diferente daquele paralítico que os amigos dele trouxeram, né? E botaram pelo telhado porque não tinha como passar pela porta. Não, esse aqui é diferente, só diz que eles trouxeram-lhe um cego. Mas certamente eu entendo que era para Jesus fazer um milagre. Eles queriam mais alguma coisa, não faz um show, está todo mundo aqui, faz uma pirotecnia, cura aqui para a gente ver. Sabe quando tem aqueles amigos de bar, pastor Reginaldo, pastor Fernando, irmã Raquel, pastora Carmina?
Sabe quando tem aqueles amigos que estão ali na balada, na bagunça, e aí eles passam na porta de uma igreja, fala, fulano, nós vamos levar você aí na igreja. Aí leva para debochar, aí chega lá, fica um dando risada, achando engraçado e tal. E de repente um daqueles amigos, na hora do apelo, aceita Cristo, levanta a mão. E aí os amigos ficam, você vai aceitar, mas daqui a pouco a gente vai beber de novo. E daí a pouco aquele amigo aceita Jesus, Deus trabalha na vida dele. E aí os amigos no dia seguinte, vamos beber? Não, eu estou indo para a igreja. E aí eles começam a debochar, que igreja, rapaz? Vamos para a farra, vamos para a bagunça. E aí daí a pouco aquele amigo vai ficando com Jesus, vai mudando de vida, para de fumar, para de beber, para de jogar, começa a ser servo do Senhor. E aqueles amigos então perdem a graça e acaba deixando aquele amigo que resolveu acertar. Porque aqui essa cidade tinha tudo para dar certo e deu errado. Mas agora nós vemos, trouxeram um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Essa palavra até parece muito bonita, mas para essas pessoas aqui nos soa como deboche. Rogaram a Jesus que lhe tocasse, mas para ele dar um show, para ele mostrar, não mostra aí mesmo se você é o Messias. Lembra quando Jesus estava na cruz? E fala, não, se você é o Messias, desce daí, salva a gente. Nele, rogaram-lhe que tocasse no cego. E diz o texto, versículo 23, Jesus se negou. Jesus falou, não. É como se Jesus falasse, não vou dar sinal nenhum. Se eu não dei sinal para os escribas e fariseus, se eu já curei, já salvei, eu já sei que vocês não querem. E diz o texto, ele tomando o cego pela mão, o cego confiou em Jesus. Você confia em Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Se você puder, escreva aí, eu confio em Jesus. Você tem que confiar. O que significa você confiar em Jesus? É você saber que essa pandemia, isso daí é nada para Deus. Na verdade, Deus está no controle. Na verdade, Deus está cuidando dos seus. Então escreva aí, eu confio em Jesus. Esse camarada, ele confiou em Jesus. Jesus pegou o cego pela mão e, para a vergonha daquela população, levou o cego para fora da aldeia. Jesus tirou o cego da multidão. Jesus tirou o cego daquela terra. Sabe por quê, pastor Fernando? Que aquela terra já tinha sofrido a maldição. Jesus já tinha decretado sobre elas o juízo. Jesus falou, olha, não adianta, nem se morto ressuscitar, vocês vão crer que eu sou o Messias, vocês vão crer que eu fui enviado do Pai, vocês vão crer que eu e o Pai somos um. Então Jesus pegou o cego pela mão e levou o cego para fora da cidade. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Outra lição que eu aprendo aqui, irmãos. Primeiro, Jesus não trabalha como eu quero. Jesus não opera como eu mando. Esse negócio de você determinar, faz assim, Senhor, me coloque em tal lugar, Senhor, cura aqui, Senhor, desse jeito. Não, é do jeito que Deus quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Porque eles pediram e Jesus levou o cego. E diz o texto que Jesus cuspiu. Nós entendemos que Jesus cuspiu na mão e passou nos olhos do cego. E perguntou a ele se ele via alguma coisa. Talvez eu quero pensar que Deus possa estar te perguntando: o que você está vendo?
O que você está vendo? Será que você é dessas pessoas cegas que não vê que Deus está trabalhando? Será que você não percebe que o homem perdeu o controle da situação? Será que você não vê que os médicos estão perdidos, os políticos estão perdidos, os governantes não sabem o que fazer? Será que você não percebe que somente Deus continua no seu trono? Glória a Deus. Como é que você está enxergando? Ou você está preocupado com os meios de comunicação? Ou você está enxergando a tragédia econômica? Ou você está enxergando esse monte de pessoas que estão sendo enterradas? Como é que você está enxergando? Pois Jesus perguntou para ele se ele via alguma coisa. E diz o texto, eu achei interessante esse versículo 24, pastor Reginaldo, e levantando os olhos. Meus irmãos, um cego levantar os olhos, ele olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, é a mesma coisa. Mas diz que ele levantando os olhos. Eu acho que eu e você precisamos levantar os olhos. Nós precisamos, muitos de nós estamos nesse momento cegos. Cegos pelo medo, cegos pelo desespero, cego por qualquer coisa que está acontecendo. Muitos de nós estamos cegos. Será que o vírus vai me pegar? Será que eu vou ter que ir para o Sistema Único de Saúde? Será que nós estamos cegos? Muitos estão cegos. Por que sabemos disso? Porque há muitos crentes desesperados. Mas o Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquietai-vos, crentes, aquietai-vos, acalma o coração. Deus continua no trono, Deus continua no controle do mundo, do planeta Terra, do Sol e da Lua. Não tem nada que Deus não veja, não tem nada que Deus não saiba. Deus sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz o texto, ele levantando os olhos disse: olha como se parece comigo e com você. O cego falou: vejo homens. Vou ler na versão de hoje, da linguagem de hoje. O homem olhou e disse: vejo pessoas, e elas parecem árvores, mas estão andando. Talvez eu e você esteja olhando e vendo só o vírus, vendo só a pandemia, vendo só o desespero dos governantes, mas comece a olhar que alguma coisa está andando. Mesmo que você veja pessoas parecendo árvore, não importa, vai olhando, vai firmando, vai vendo o milagre que a palavra de Deus é capaz de fazer em você, em mim, na nossa casa, na nossa família. Vai olhando. Diz que ele falou, o cego falou. Por isso que talvez você não entenda porque a gente fica na live pedindo: escreva isso, fala isso, escreva essa frase. Talvez você pense: isso é jargão. Não, irmão, você está profetizando. Nós estamos verbalizando. Veja que Jesus perguntou e ele respondeu: vejo pessoas e elas parecem árvores, mas tem uma coisa, elas estão andando. As pessoas estão andando. Eu e você, irmão e irmã, está andando. A cura está chegando. Está vindo coisa boa por aí. Está vindo milagres, está vindo avivamento, está vindo cura, está vindo libertação. Deus está trabalhando. Alguma coisa está acontecendo. Mesmo que você não veja claramente, mas daqui a pouco nós vamos ver o agir de Deus de uma maneira extraordinária. Glória a Deus. Diga aí, glória a Deus, escreva aí, glória a Deus. E o versículo 25, ele viu homens
pessoas como árvores, mas estavam andando. E o versículo 25 ele diz, não se esqueça o tema dessa mensagem, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Isso referente, pastor Reginaldo, a Betsaida. Agora esse homem aqui, esse cego, tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. Mas deu certo. E aí você me pergunta por quê? Por que ele deu certo? Por quê? Que ele enxergou. Por que ele deu certo? Porque apesar dele estar no meio de um povo incrédulo, apesar dele estar mal misturado, apesar de estar andando com pessoas erradas, porque ele não era de Betsaida, mas ele estava em Betsaida. Você está em Betsaida? Você está no meio de pessoas erradas? Você está no meio de coisas erradas? Então você tem tudo para dar errado. Mas olha, esse homem aqui tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Porque ele aceitou Jesus pegar ele pela mão, ele aceitou Jesus tirar ele daquele meio, ele aceitou, ele creu. Isso é importante você guardar. Ele creu. Por isso, quando você ouve a palavra, quando você ouve um pregador, um profeta, um ensinador, é bom que você diga, eu creio. É bom que você fale em alta voz. E a gente pede para você escrever, eu creio. Porque você está jogando para fora de dentro de você, sabe o quê? A incredulidade. Você está abrindo o seu coração para Deus. Por isso que você tem que dizer, eu creio. Esse homem tinha tudo para dar errado, mas ele aceitou ser pego pela mão, ser tirado do meio da incredulidade, ser tirado do meio daquele povo perverso, daquele povo que não se arrependia, daquele povo que estava perseverando no erro. Ele aceitou mudar de vida, ele aceitou Jesus trabalhar na vida dele. E diz o texto, versículo 25, depois Jesus tornou a pôr as mãos nos olhos. Versículo 25, Jesus pôs a mão de novo. Talvez cada vez que você venha a essa live, venha a esse culto de ensino, venha as lives que nós estamos fazendo, talvez Jesus esteja colocando a mão de novo sobre a sua dor, sobre a sua dificuldade. Talvez, como aconteceu com esse camarada que tinha tudo para dar errado, mas deu certo, ele acreditou, ele viu homens andando como árvores, mas ele não murmurou, ele não reclamou, ele não criticou, ele não falou, eu não falei, esse negócio não ia dar certo. Já reparou isso? Quando você, às vezes, alguma coisa ainda não funcionou, ainda não deu certo, e você começa a reclamar, eu sabia que esse negócio não ia dar certo, eu sabia que não era para mim, eu sabia que Deus não estava nesse negócio. Calma, calma. Olha o que diz. Jesus colocou a mão de novo sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme. Ah, irmão, isso eu acho que você não pegou. Dessa vez o cego olhou firme. Sabe o que significa isso? Estava embaçado. Talvez ele pegou, e limpou a direito. Sabe quando você não está enxergando bem e você pega o óculos depois que você e você esse negócio aqui. E aí ele olhou firme. Ele tomou uma postura. Ele falou, não, eu vou ser curado. Não, eu não. Os homens estão andando como árvores. Não, mas eu vou esperar, alguma coisa vai acontecer. E aí ele olhou firmemente. Na Bíblia de Estudo Pentecostal diz, e ele olhando firmemente. Eu e você precisamos olhar firmemente. Nós não podemos perder o foco. Essa vai para você, Gabriela. Não perca o foco. Olhe firmemente. Mantenha a sua visão no alvo. Conforme diz Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mantenha o foco.
Não olhe para a pandemia, não olhe para que a mídia A ou B está falando, não olhe para isso ou para aquilo. Mantenha a sua visão em Jesus, mantenha o foco em Deus, mantenha os seus olhos na Bíblia Sagrada, porque diz que ele, olhando firmemente, ele ficou restabelecido. Na linguagem de hoje diz que ele ficou curado. A cura, meu irmão, às vezes não acontece de imediato. Às vezes tem processos na nossa vida, tem enfermidades que a cura vem progressivamente. Às vezes é necessário Jesus aumentar a nossa fé, às vezes é necessário a gente se quebrantar, às vezes é necessário a gente fazer confissão de pecados, às vezes a gente precisa profetizar, às vezes a gente precisa declarar para Jesus então completar a obra. Isso significa firmemente a palavra, e diz o texto que ele ficou curado, ele já via ao longe, ou seja, ele começou a ver tudo muito bem. Isso me faz lembrar, pastora Raquel, em João capítulo 13, tem uma passagem que nós gostamos muito, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Os nossos internautas do canal do professor Álvaro Bruno, bem-vindo ao retorno, tá? Uma passagem, João 13, versículo 7, uma passagem que a gente ama de paixão, como diz a Joyce Meyer, uma escritura que a gente gosta muito. Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Aleluia. O que está acontecendo agora, meu irmão e minha irmã, nós não sabemos, mas vamos entender depois. Fique com essa palavra, guarde essa palavra, profetize essa palavra, nós vamos entender depois. Glória a Deus. Quando chegar o avivamento, quando chegar milagres, quando a igreja estiver lotada, novos convertidos, o mundo impactado pelo dedo de Deus, nós vamos entender o que Deus está fazendo. E diz o versículo então que esse camarada que tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Diz o versículo 25, aí ele começou a ver tudo muito bem. Ele começou a enxergar perfeitamente. Eu e você também vamos ter uma visão espiritual mais ampliada. A partir de agora, eu creio em nome de Jesus que eu e você vamos começar a olhar diferente para esta situação, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até e do Espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e sentimentos do ser humano. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Então é impossível que eu e você, depois de que tinha tudo para dar errado, começou a dar certo, e saber que essa cidade Betsaida dá certo e deu errado, nós vamos mudar a nossa mentalidade. Eu estou vendo ali alguém falando, eu creio em nome de Jesus, e ordenou, não para Betsaida, não volte para lá, não entres mais na aldeia, não volte de onde você saiu. Primeiro, depois do homem ser curado, ele começou a enxergar. Nós estamos aqui no âmbito físico, real, literal, aspecto espiritual, para mim e para você. A partir do momento que enxergar, a partir do momento de Deus mais ampliada, que Jesus o mandou para casa, lugar de crente,
visão, lugar de quem teve a vida transformada, é junto da família. Eu e você precisamos voltar para quantas pessoas de happy hour, quantas pessoas que demoravam a chegar em casa porque não queria ver a cara do filho ou da filha, lição de casa com os filhos, não queria ouvir as conversas da esposa, preferia ficar com os amigos, e agora Deus falou: não, todo mundo vai casado com a esposa, vai ter que ficar com o pai, com a mãe, quem é pai, ficar com os filhos. Quantas vezes pais que colocavam filhos na escola, que é para poder se ver livre, e agora Deus falou: não, vai ter que ficar todo mundo junto e misturado, tem que voltar sim para casa. Você não pode mais voltar para a aldeia, você não pode voltar para onde você saiu, você não pode voltar a ser incrédulo. Agora você deu certo. Escreva aí: eu dei certo, eu estou dando certo, Deus transformou minha vida. Coloque aí: eu dei certo, eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que essa cidade que tinha tudo para dar certo deu errado, mas esse homem, ele aceitou ser transformado pelo mestre dos mestres e senhores, o Senhor Jesus Cristo. Nós esperamos que a nação brasileira, que a nação mundial, que todas as pessoas que porventura não acreditavam em Jesus, não acreditavam na palavra, que essas pessoas, elas mudem agora a mentalidade, que elas saiam do meio incredulidade, do meio da impenitência, do meio das coisas erradas, e elas então comecem a andar com Jesus, para que elas também possam dar certo. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse homem que tinha tudo para dar errado, ele deu certo. Eu e você tínhamos tudo para dar errado, mas glórias a Deus, nós estamos dando certo. Aleluia. Deus é bom, sempre bom, e Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde. Um beijo no coração. Pastor Fernando.